Remember, in every age and time of darkness, God has always had His Word to divide the light from the dark. Lembre-se, em cada era, em tempo de trevas, Deus sempre tem tido sua palavra para separar a luz das trevas. He had in the days of Luther, when the Catholic Church had everything, He sent Luther as a shining light. And Luther divided truth from darkness. Ele a teve nos dias de Lutero, quando a Igreja Católica tinha tudo. Ele enviou Lutero como uma luz brilhante, e Lutero separou a verdade das trevas. And when the Lutherans got twisted up, he made of John Wesley, and he divided light from darkness. And in the days of Pentecost, when the Wesleyan got all, and the Methodists got all gummed up, and the Baptists and Presbyterian, he sent the Pentecostal message to separate light from darkness. E quando os luteranos se enredaram, ele fez um John Wesley, e ele separou a luz das trevas. E nos dias de Pentecostes, quando o wesleyano ficou todo, e o metodista ficou todo altivo, e o batista e o presbiteriano, ele enviou a mensagem pentecostal para separar a luz das trevas. The Pentecost went right back out into the darkness again like that in their organization, took their creeds and things. Os de Pentecostes voltaram bem para dentro das trevas novamente, assim, na organização deles, tomaram os credos deles e coisas assim. Now the hour has come for this word to be vindicated. He sends a light, the word made manifest like He did in the beginning. Sends a word and it proves itself. Agora chegou a hora desta palavra ser vindicada. Ele envia à luz a palavra manifestada, como ele fez no princípio. Envia a palavra e ela por si mesma se prova. Não tenhas medo de Deus te dar prejuízos. Ele nunca te dará um prejuízo. Pode servi-lo com todo o seu coração, com todas as suas forças e com toda a sua alma. Não tenhas medo de que Deus te dará prejuízo. E que esse Deus possa nos abençoar em mais este dia. E nós temos aqui, mais uma vez, a primeira epístola de São Pedro, capítulo 5. O título é Os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância. No primeiro versículo, o apóstolo nos diz: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Bem, ser um exemplo se exige muito. Agora, este é um requisito escrito pelo apóstolo Pedro a respeito do pastor. Aqui a palavra presbítero está no lugar de pastor. Pois o apóstolo nos diz, aos presbíteros que estão entre vós, vos admoesto, eu, que sou também presbítero com eles. E Jesus falou para São Pedro apacentar as suas ovelhas. Quando eles, depois da ressurreição, ele se encontrou com Pedro. Você encontra isso em São João capítulo 21, verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui São Pedro está confirmando na primeira carta, capítulo 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, como que enriquecer-se cobrando, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. As ovelhas não custaram o seu sangue para você aprisioná-las em um sistema, seja lá qual for ele. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Oh, mas que isso, ser exemplo, hein? Nas boas obras, na boa conduta, na maneira de ensinar, na maneira de viver uma vida pura. Mas isso é que o apóstolo está nos trazendo nesta ocasião, mas servindo de exemplo. Agora, alguém disse, creio que é um pregador, Augustus Nicodemos: podem chamar do que quiser, mas o nome que a Bíblia dá para o sexo fora do casamento é fornicação, prostituição ou adultério. A Bíblia é taxativa. Fornicação. Fornicando com uma, com outra, com uma, com outra, com um ou com outro. A Bíblia é taxativa. Agora, que exemplo a gente dá vivendo uma vida dissoluta? Que exemplo dá um cristão vivendo uma vida desonesta? Que exemplo dá um cristão vivendo uma vida impura? É terrível, né? Então, se você é meu exemplo, se o pastor é exemplo, vivendo uma vida de impurezas, se o irmão vive uma vida de impureza, sendo suposto a ser um exemplo de real cristianismo, de uma vida verdadeira e pura, então o profeta diz na mensagem: Paulo, um prisioneiro de Cristo. E agora, quando as pessoas não vêm à igreja, muitas delas simplesmente não querem fazer isto. E algumas das pessoas que não vêm são pessoas sinceras. Estou no parágrafo 38. Mas elas veem tanta corrupção na igreja, até o ponto em que não querem ter nada a ver com ela. A igreja, o santuário, é um lugar para adoração. Jesus chegou uma vez no templo e expulsou de lá aquelas pessoas que estavam fazendo dentro do santuário aquilo que não é lícito. E o que nós estamos vendo, meus irmãos? O que o santuário tem se tornado?
As pessoas que estão falando o quê dentro do santuário? Dentro do santuário difamando as pessoas. Dentro do santuário caluniando as pessoas, com o microfone na mão para o mundo todo escutar. E aquilo não é corrigido. E aquele microfone não é cortado. O mundo todo vai ouvir aquilo. De alguém chegar ali e falar de uma irmã, palavras descaridosas, para justificar a sua separação. Que o santuário tem se tornado. Que exemplo! Oh, acordai-vos! O que vocês têm feito do santuário, onde se deve pregar o amor, a obediência, a temperança, a fé? E a correção deve vir pela palavra. Porque, na verdade, a palavra é quem corrige. E que exemplo de temperança nós vemos aí, né? Que exemplo de domínio próprio. Que palavras são ditas ali contra as pessoas. Agora vejam, as pessoas veem tanta corrupção na igreja, a menos que não esteja vendo, a menos que seus olhos espirituais estejam cegados para não verem isto. Até o ponto em que não querem ter nada a ver com a igreja, com ela. E várias vezes estamos falando sobre um pensamento correto daquilo. Você não pode simplesmente culpá-los por causa da maneira que as pessoas agem. Porque as que se chamam a si mesmas de cristãs, elas são o maior obstáculo que o mundo possui. Uma atitude desta é um obstáculo. São homens e mulheres que professam ser cristãos e vivem algo diferente de suas confissões. Agora, para o desapontamento que virá no julgamento, ora, o pecador, o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o jogador, o adúltero, ele não ficará desapontado. Mas aquele companheiro que está tentando esconder-se a si mesmo atrás de algum tipo de profissão de igreja, este é o sujeito que ficará desapontado no dia do julgamento, vem? Que professa ser cristão e vive de alguma outra maneira. Seria melhor para ele se nunca houvesse feito nenhum tipo de profissão, ficar fora do que começar e viver algo diferente, porque ele é o maior obstáculo que temos. É para aquele que professou e diz que ele é um cristão e vive algo diferente. Agora aqui está um conselho. Sempre não julgue sua vida através de quanto poder você tem para realizar milagres. E nós não julgamos a nós mesmos através de quanto conhecimento se tem da palavra, mas julgue sempre a ti mesmo. Olhe para trás e faça um inventário de que espécie de fruto que a vida que você vive no presente está agora produzindo. Não tenhas medo de Deus te dar um prejuízo. Pode viver a palavra pura, pode ser honesto, pode ser sincero, pode ser correto. Pode, irmã, você pode viver uma vida pura, pia, correta, vestir-se corretamente, postar-se corretamente. Deus não te dá prejuízos. Ele vai honrar a tua fé. Honre Ele com a sua vida, com as suas vestes, com o seu procedimento, com as suas palavras. Ele está te honrando também. Assim também, meus irmãos, não tenhais medo de Deus te dar um prejuízo, por não estar mexendo com mulheres, por não estar no pecado, por não estar vivendo uma vida impura, por renunciar os prazeres da carne, os prazeres do mundo. Deus não deu prejuízo para José, quando ele deixou aquela mulher com a sua capa na mão e fugiu. Pareceu que ele tinha tomado prejuízo, né? Foi parar no calabouço, mas olha a sequência de atos de vida para frente. Deus não te dará nenhum prejuízo por você renunciar o mundo
suas glórias, seus prazeres, suas delícias. Nenhum dos que renunciaram o mundo por completo teve a um prejuízo. Olhe na palavra, olhe a vida de Moisés, parece que ele perdeu, mas ele estava lá no Monte da Transfiguração com Elias e Jesus. Oh, que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a crer nisto com todo o seu coração. Guarde isto, quando alguma coisa te tentar, tentado não sejas, não tenhas medo de Deus te dar prejuízo. Tentado não seja, tentado não cedas. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Por quê? Em Jesus tens a palma da vitória. Em Jesus tens a palma da vitória. Em nome de Jesus Cristo, vença este mal, vença essa tentação, vença tudo isto que quer te esfriar na fé. Em nome de Jesus Cristo, amém.